House, meus chais! Eu sou Marília Siriani, mentora de cura e terapeuta multidimensional. E hoje nesse vídeo eu quero te falar sobre as várias formas que a vida me apresentou o caminho de cura. Eu tive muitos processos em que eu precisei ter coragem de enfrentar e olhar, desconstruir aquilo que eu pensava que eu era e desapegar de muitas coisas que me mantinham nesse lugar de segurança, na ilusão de que o que eu vivia era o que eu era, na verdade era o que eu criei. São as criações que a gente vai fazendo ao redor do nosso ambiente para nos proteger de situações, de pessoas, de coisas que a gente não quer mais sentir e que a gente acha que tem controle, quando vê a gente tá simplesmente sendo sugado por essa energia que a gente mesmo cria para nos proteger. Então hoje eu estou dando mais um passo importante no meu caminho, onde eu precisei soltar e dar o meu salto de fé com muita confiança para viver mais um propósito. Tem sido assim há muitos anos, desde que eu entendi o caminho real da espiritualidade, fora da Matrix. Desde que eu decidi estar na Matrix e não pertencer a ela. É muito desafiador, é disruptivo a todo momento, mas também existe uma força muito grande do universo de Deus que nos faz ter essa coragem e nos mostra de alguma forma que esse é o caminho. Então eu nunca pensei em desistir, mas sempre foi muito desafiador as escolhas que eu precisei fazer. E principalmente as escolhas que eu tive que fazer e as experiências que eu tive que passar. Não existe os ensinamentos mais profundos que a gente precisa aprender dentro de livros. Eles são trazidos conforme nós vamos caminhando com as situações que vão se apresentando e como o próprio caminho da nossa existência vai abrindo para que a gente chegue e encontre as informações e esteja disposto a viver, a sentir, a experienciar de uma forma que vai transcendendo o nosso espírito e aumentando o nosso poder de consciência sobre a vida e sobre quem nós somos. E todos os momentos em que eu fui me dedicando a viver as experiências, passar por dietas, passar por rituais, por iniciações, por momentos de autoobservação, de entrega, de confiança, eu fui percebendo que eu estava mudando o meu ser e que eu estava reencontrando algo que me fazia feliz dentro da alma. Que esse caminho não era algo raso e vazio, como muitas vezes a gente acha que está a felicidade, onde a gente acha que compra felicidades em momentos tão insignificantes ou com coisas insignificantes. Mas ele está num estado de presença e conexão muito profunda com aquilo que é real e verdadeiro. Sabe quando você não consegue explicar, mas você sente de verdade dentro do teu coração algo acontecendo? Quando você olha para trás e você não se reconhece mais, muitas vezes a gente perde até a identidade porque a transformação é tão grande dentro do nosso espírito que a gente fica se perguntando, meu Deus, agora quem eu sou? O que eu devo fazer? Quem realmente eu sou aqui? E esse momento é o momento de desconstrução do nosso ego. É o momento em que nós começamos a reconstruir a essência, a entender realmente o que nós queremos fazer aqui.
o que nós somos, o que vale a pena viver, o que realmente você quer deixar aqui e o que você quer experienciar dentro de uma consciência evolutiva e não por prazeres ou por sobrevivência. Tem muita gente aqui que sobrevive na Terra e esquece de viver. É quando você começa a ver na simplicidade das coisas uma grandiosidade, uma riqueza profunda que modifica a nossa alma. É quando você não tem palavras para descrever a sensação de ser tocada pelo mundo espiritual. É quando os teus olhos já não têm mais os véus da ilusão e começam a ver as coisas, a natureza e o todo como uma unidade só. Quando a gente começa a ter a compaixão por todas as pessoas e sai desse lugar de comparação, competitividade e julgamento, porque entendemos que viemos da mesma fonte, somos seres em irmandade. E quando a gente tem um propósito maior, que mesmo tendo dificuldades na vida, existe uma estrutura que trabalha dentro da gente, uma centelha muito forte que é o Deus Criador, que mesmo você sabendo que vai ser difícil, terá dificuldades, você tem uma força que não te para. Você torna-se imparável no caminho. Não quer dizer que você não vai sentir medo, não quer dizer que você não vai ter inseguranças, questionamentos, profundos desafios. Não quer dizer que você não vai ter que encarar a sua sombra e várias delas. Esse é o primeiro passo, eu acho, é você reconhecer as tuas sombras mais profundas e não negá-las, porque ela é você. Mas também reconhecer que a partir do momento que você dá um lugar para isso, você aciona a tua coragem para ser luz. Porque na mesma proporção que tem sombras, existe um caminho de luz. A diferença é quanto de poder você está dando para cada uma dessas energias. Você está dando mais poder às sombras que você carrega ou você está dando mais poder à luz que você tem? Essa é a grande diferença. Nós temos a sombra e a luz trabalhando na nossa identidade nesse caminho e muita gente é dominada somente por a sombra e esquece de acender a luz. Tem muita gente que trabalha somente com a luz e esquece de trabalhar as suas sombras, de reconhecer aquilo que ela precisa sobre ela, para ter uma estrutura de enfrentamento, uma estrutura de cura, uma estrutura de maestria para poder guiar outras pessoas. Então, quando nós começamos o caminho do autoconhecimento da espiritualidade, a gente tem que entender que existe uma profundeza e uma consciência que nem todos estão prontos a acessar. E é por isso que é importante você começar a trabalhar as relações e os sentimentos com pai e mãe, porque são seres que vieram com a missão de dar a vida para que esse espírito, para que o seu espírito possa vir transcender nessa busca, nessa reconstituição, reestruturação de luz e sombra. Olha que maravilha, saber que alguém aceitou esse papel de poder te dar a chance de curar aquilo que você precisa, das sombras que você traz de experiências passadas, de coisas que você criou aqui mesmo na Terra. E também reconhecer a sua centelha divina, sua luz e essência. São os nossos pais, que foram portais. E é por isso que nós começamos daí a praticar a espiritualidade.
Muita gente acha que espiritualidade é só você meditar, trazer um incenso, trabalhar com uma pedra, tomar banhos de ervas. Tudo isso são rituais importantes que têm muito significado se você entende o contexto e se você sabe trabalhar com isso. Mas a verdadeira espiritualidade está em buscar se conhecer, ter autoconhecimento sobre si mesmo, olhar para si mesmo, para aquilo que precisa, olhar para a história e aplicar diariamente o que você pode fazer com esse conhecimento, de se questionar: por que estou sentindo isso? De onde isso está vindo? Por que estou carregando isso? Eu preciso carregar? Por que me sinto tão ferido? Por que me coloco nesse lugar? Por que me senti assim? Sempre se questionar. Espiritualidade é viver sempre sendo atento à vida e questionando sobre si mesmo, sobre aquilo que está sentindo, para poder compreender o seu próprio livro da vida. Você é o livro aberto, se decifrando, se questionando, se lendo todos os dias. Isso é espiritualidade. A partir da consciência que a gente tem sobre nós desaceleramos a nossa mente, nós purificamos a nossa energia, entramos num estado diferente vibracional e aí sim começamos a ter e desenvolver a capacidade de receber as informações mais elevadas desse campo sutil, do universo, dos guias e mentores espirituais, daqueles que estão numa dimensão mais elevada e estão passando as informações para nós, porque a gente se torna um canal. Mas para se tornar um canal limpo, porque todos nós em algum nível já somos, né, médios que trabalham com o campo superior e com a Terra. Somos medianeiros dessa comunicação. Mas para ser um canal limpo, que eu falo de estrutura, de estar realmente recebendo as informações corretas, sem interferências da mente, sem ficar criando fantasias, histórias, dependências, né, projetadas pelo ego, pelas emoções, um canal limpo de filtro, de saber filtrar e trazer a informação da fonte, nós começamos quando nós desenvolvemos o autoconhecimento. Esse conhecimento profundo de quem nós somos. Porque não tem como você passar uma informação do plano espiritual, se comunicar com uma vibração de alta frequência, se você está em baixa frequência e se você não sabe quem é você e a sua energia. Vai dar um emaranhado de informações, que é o que mais acontece com as pessoas. Será que é meu? Será que é do outro? Será que é do espírito? Será que eu sou absorvo energia? E aí fica nessa briga de não se entender, sentir, mas não se entender, não saber o que está acontecendo, porque não sabe sobre si mesmo. Acaba, sim, recebendo energias e informações do externo, de pessoas, do campo espiritual, tanto de energias negativas como energias positivas dos seus mentores, mas não sabe filtrar, porque também está totalmente desorganizado dentro de si mesmo, dentro da sua estrutura e essência, dentro da sua mente, dentro das suas emoções, dentro da sua fé, dentro dos seus comportamentos, entende? Então, você só vai se alinhar com aquilo que você é. Você só vai se conectar com aquilo que você é. Você só vai vibrar e atrair aquilo que você sente. Então, se você quer atrair coisas boas, pessoas, espíritos, oportunidades, aberturas de caminho, evolução, você precisa se tornar. Você precisa ser esse campo de luz. E como eu sempre falo, não é simples e não é fácil,
Mas a vida aqui, como já disse Jesus, não é para ser fácil. É um mundo de provas e expiações, então teremos sempre desafios a serem vencidos para nós reconhecermos essa estrutura forte e potente que já existe e precisa ser acordada, precisa ser desperta. Os desafios são uma forma de despertar o nosso espírito, a nossa coragem e maturidade espiritual, que foi perdida e adormecida por o sistema, que eu comento e falo para vocês, o sistema que programou a humanidade, o ser humano, para que não pudesse pensar, para que não fossem seres pensantes e fossem dominados pelo medo, pelo sentimento mais baixo, que é o medo e a insegurança. Então, essa é a minha fala de hoje, para que você entenda que o espírito, as condutas que você faz hoje, o campo mental, o teu corpo físico, estão todos alinhados conforme a sua energia. O que você escolhe sentir, o que você escolhe viver. Não perca tempo. Não perca tempo, porque o dinheiro, ele vai e volta. Ele é uma fonte inesgotável que pode retornar para você a qualquer momento. Mas o tempo, ele não volta. O tempo nós não podemos pegar nem comprar. Então, é o momento de você perceber que o tempo está te chamando para olhar para processos mais profundos que você precisa compreender, estudar, mergulhar, buscar ter o conhecimento sobre você, sobre a tua mediunidade, sobre a tua espiritualidade, sobre as tuas raízes, sobre aquilo que você precisa curar com pai e mãe, sobre aquilo que você precisa liberar do seu coração e resgatar de vidas passadas para pôr um fim em ciclos dolorosos e de sofrimento. E enfim, com amor, aceitando a vida, entrar no fluxo da prosperidade, entrar no fluxo do amor, da alegria, da felicidade, da saúde plena, da paz interior. Porque quando você acessa isso, inevitavelmente é isso que o universo vai te trazer. Lembre-se que nós somos um imã, nós somos um campo de energia. Então, se tornar buscador, buscar, querer se curar todo momento, é estar disposto a cada vez mais receber o que o universo tem para te dar de melhor, porque o Criador, Deus, ele é abundante. Limpe, esvazie, ressignifique, busque cada vez mais, se torne um buscador aqui na Terra. Não fique parado na inércia, não fique só reclamando, não fique nesse lugar de vítima. Vítimas não crescem, vítimas não evoluem, vítimas não seguem o propósito da sua existência. Pegue a sua história, tudo que você viveu e dê um novo sentido para que você possa transformar numa grande semente e ajudar pessoas. Para que você seja um exemplo, uma inspiração para aqueles que vivem com você, para o planeta Terra, para a humanidade. Então, se você tiver que escolher entre carregar a dor e ser um buscador, e não parar mais e evoluir, escolha por ser um buscador. Não carregue mais a dor. Carregue sonhos, carregue infinitas possibilidades de mudar, carregue conhecimento, sabedoria, amor, coragem. Carregue um escudo que o seu coração possa chegar em qualquer lugar e se sentir em paz, presente, tendo um lugar de verdade. Busque sempre compreender a tua história, o que você precisa ressignificar. Esse é o caminho de cura. Isso é o que eu quero deixar para vocês, para os meus filhos, para os meus alunos, para aqueles que chegam aqui nesse canal, que chegam nos cursos, nas vivências, nas mentorias, no meu consultório.
entender que nós podemos mudar a nossa vida, que nós podemos mudar a nossa realidade. Basta escolher em que lugar você vai colocar foco, em que lugar você vai colocar energia, em que lugar você vai dar atenção. O que você potencializa hoje, a tua luz ou a tua sombra? Reflita sobre isso. Invista no teu caminho. Pare de comprar coisas que não vão trazer felicidade. Invista em entender onde a felicidade mora, onde ela habita, para que você possa ter acesso ilimitado e, a partir do que você se torna, atrair tudo que você merece. Porque o universo, mais uma vez eu repito, nunca esqueça disso. O universo te dá aquilo que você pede, consciente ou inconscientemente. Ele te retorna aquilo que você vibra dentro do teu coração. Esse é o caminho de cura. Eu venho trilhando meu caminho sagrado. Hoje eu trabalho como terapeuta multidimensional e mentora de cura para ajudar as pessoas em suas curas, tratando a origem do que elas sentem, seja física, seja emocional ou espiritual. E também como guardiã da medicina do rapé. Eu trago com muito amor e muita honra essa responsabilidade de poder estar ensinando sobre as medicinas do rapé, porque o rapé trouxe muita cura para minha vida, assim como as medicinas da floresta, a medicina ayahuasca e todas as outras que eu participei dos rituais, dos batismos, das dietas, para entender essa estrutura de fortalecimento energético, fortalecimento espiritual, compreender que eu precisava tratar as minhas emoções, que eu precisava olhar para as minhas sombras, e tudo isso acontece dentro dessa maestria que é a natureza, os povos originários e essa consciência de tecnologia espiritual tão avançada que foi entregue para eles, nos ensina e trabalha dentro de nós. É mágico e não tem como a gente definir em palavras o que é essa tecnologia espiritual que a gente acessa nesse caminho e essa estrutura energética que a gente vai compreendendo, que vai decifrando e integrando no nosso ser. Então, de todas as experiências que eu tive, a busca da visão, as cerimônias, os batismos, todos os rituais xamânicos, indígenas, ancestrais que eu participei, trouxeram alinhamento, trouxeram direcionamento do meu caminho espiritual, da minha missão espiritual, do meu resgate aqui na Terra, do meu propósito. E, portanto, eu caminho alinhada nisso e sempre estou buscando conhecer mais dentro desse caminho sagrado que vai nos abrindo as infinitas possibilidades de transformação. Em breve eu vou estar aqui contando para vocês mais uma das chaves que eu estou indo buscar, ressignificar, integrar no meu caminho de cura e expansão. E agradeço a todos vocês que fazem parte dessa comunidade, que são também buscadores, que estão buscando por seu caminho sagrado. Nós vamos estar juntos aqui compartilhando e trazendo informação em breve também sobre a medicina da floresta, rapé, sananga, ayahuasca, Nichipan, e também sobre as culturas e as curas ancestrais que são deixadas para nós e nós estamos resgatando hoje, através dos elementos, dos rezos, da conexão profunda com a natureza, com os espíritos da natureza, com a força maior de Exu, do Criador, de Tupã, de qual que seja o nome que é dado para essa fonte criadora, que nós podemos acessar para realizar a autocura. Esse é o caminho que eu escolhi, que me alinhou
a minha história, os meus ancestrais, com a minha curandeira interna, com a minha guerreira interna, com tudo aquilo que eu buscava dentro da minha identidade e essência, resgatar, ressignificar e transcender. E aí estou aí cada vez mais entregue, buscando como aprendiz, para poder também repassar esse caminho, porque só pode passar aquele que viveu a experiência. E agradeço a todos vocês. Nos nossos próximos vídeos eu vou estar compartilhando aqui sobre esse caminho que eu vou estar realizando agora no Peru, em Cusco, em Machu Picchu, em Pisac, em vários portais que nós vamos estar acessando desse caminho Inca, que é tão sagrado e poderoso e que se alinha às energias também de consciência espiritual, multidimensional à Amazônia, para nós estarmos abrindo esse caminho, esses portais também, para uma nova consciência da Terra e para aqueles que estão chegando. Então, nos próximos vídeos vocês vão ter algumas imagens importantes dessa jornada, que tenho certeza que vocês poderão estar vivendo também e acessando através da entrega espiritual de cada um, de querer essa melhora, de querer essa transformação e de adquirir esse conhecimento vivendo as experiências tão sagradas, tão maravilhosas que é o estudo das medicinas, que é o estudo ancestral e que, para mim, é o caminho de cura. Relembrar e aplicar o poder da natureza, o poder espiritual de todas as forças que regem o cosmo, a cosmologia, o universo, para que a gente possa entender que a cura já está presente no nosso caminho, na nossa estrutura. Nós só precisamos conectar e acessar com essas informações e criar uma nova realidade, uma nova estrutura energética, mental e espiritual dentro desse avatar que nós somos. Rauch, até os próximos vídeos. Gratidão.